Olá, tudo bem? No nosso encontro de hoje, nós gostaríamos de falar um pouquinho a respeito de julgamento. Existe uma parte da Bíblia em que Jesus nos diz: não julgueis para não serdes julgados, porque na mesma medida com que julgardes os vossos irmãos, serei também julgados por Deus. Mas ao mesmo tempo, nós observamos que na passagem da mulher adúltera, ao final de todo o processo do não apedrejamento que aconteceu e da retirada de todas aquelas pessoas que desejavam apedrejamento, Jesus então disse: eu também não a julgo. Então, do ponto de vista espiritual, como que funciona o assunto julgamento? Primeiramente, devemos entender o que significa observar alguém. Todas as vezes em que olhamos o próximo, uma boa parte daquilo que enxergamos é um reflexo condicionado dos nossos pensamentos habituais. E podemos constatar isso de maneira bastante simples. É só observarmos que nos dias em que acordamos bem, que estamos felizes, com tudo que está acontecendo conosco, nós observamos determinada situação e às vezes sorrimos, às vezes relevamos a situação, ou fazemos algum comentário mais tranquilo, menos acalorado. Mas se nesse dia estivermos mal, estivermos entristecidos, preocupados com alguma coisa, a mesma situação pode causar em nós uma explosão, uma manifestação de raiva, de cólera, de angústia, e muitas vezes até podemos revelar isso por meio de palavras ou de expressões que fazemos com o próximo. Então isso nos mostra claramente que tudo aquilo que nós observamos é um reflexo do nosso estado mental. Além do nosso estado mental, observar o próximo também tem a ver com as nossas concepções de vida. Concepções de vida podem ser entendidas como paradigmas. É a forma nossa de interpretar o mundo. E interpretamos o mundo geralmente partindo do preceito que aquilo que fizemos é a base. Então, quando o outro faz mais do que eu faço, parece que o outro está pecando pelo excesso. E quando o outro faz menos do que eu faço a respeito daquele assunto, parece que ele está pecando pela falta. Então, por exemplo, quando alguém trabalha mais do que eu digo que ele está se matando em nome do dinheiro. Quando ele parece que trabalha menos do que eu, parece que ele é ocioso e preguiçoso. Quando ele parece que a pessoa é mais carinhosa do que eu digo que ele é meloso. E quando alguém parece menos amoroso do que eu falo que ele é ríspido. Mas só que isso tudo depende da maneira como eu sou. Então esse paradigma, essa maneira especialíssima nossa de observar o mundo é também condicionada por aquilo que nós somos. E o julgamento, então, é um resultado de todos esses fatores que nós dissemos. Então, podemos observar então que o nosso julgamento varia conforme o dia que nós estamos passando. O nosso julgamento varia também conforme as nossas concepções de vida e segundo aquilo que eu consigo praticar ou que eu julgo que estou fazendo de determinada maneira. No entanto, do ponto de vista espiritual, devemos entender que há um Deus supremo, de infinito amor, de infinita misericórdia e também de infinita justiça. E que o Supremo Senhor da vida, que com sua inteligência magnânima construiu o universo, muito possivelmente a maneira dele de enxergar as coisas não é como eu vejo. Porque eu nasci num determinado local, passei por determinadas experiências de vida, tenho determinado círculo de pessoas com quem convivo. Então, a minha maneira única e especialíssima de ver provavelmente é bem diferente da de Deus. Porque Deus
olha através dos nossos olhos e dos nossos corações. E a base que ele tem para nos observar e de nos julgar depende também da visão que ele tem olhando pelos olhos e pelos corações de todos os outros habitantes que vivem em toda a terra. Podemos observar então que a visão espiritual do julgamento muito possivelmente foge daquilo que nós podemos conceber. Por quê? Porque nunca poderemos conceber como que o Supremo Senhor do Universo irá observar. Porque nunca teremos como observar com o coração e observar com a mente de todas as pessoas que vivem na Terra. Nunca teremos passado por todas as situações de vida. Ainda que sejamos bastante experientes na Terra, o nosso cabedal de experiências ainda é extremamente limitado. E, portanto, então, como que haveremos de, com essa nossa visão tão restrita, querer olhar as atitudes de determinada pessoa e julgar com o nosso próprio diapasão, julgar com a nossa própria metragem o quanto que aquela pessoa faz de certo, de errado e, pior ainda, como poderemos vir a condená-la? Existe um aspecto muito importante ligado à questão do julgamento. Quando observamos algo que está acontecendo, necessitamos julgar, isto é certo, isto é errado. Para aquilo que é certo, devo criar um mecanismo de reforço dentro de mim, para que eu venha repetir isso que é certo e aprimorá-lo. E já aquilo que me parece, segundo o meu julgamento pessoal, negativo, devo considerá-lo então como um reforço negativo, para que na próxima oportunidade eu não venha repetir aquilo que o outro ou que eu fiz e que julguei errado. Mas essa é uma métrica que eu uso para observar a mim e aos outros, e com isso modificar as minhas próprias atitudes. Diante disso, então, estarei diante do tribunal da minha consciência. E no tribunal da minha consciência estarei quite. Estarei equilibrado, porque saberei que aquilo que havia de bom eu aprimorei. E aquilo que, segundo as minhas experiências, eu julguei negativo, eu tentei me afastar. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelos seus esforços em tentar ter predominantemente características positivas, segundo o seu próprio ponto de vista, segundo a sua capacidade de enxergar, e tentar se afastar daquilo que ele julgar negativo. Mas isso segundo a nossa consciência, e não segundo princípios de racionalização que na verdade não correspondem à realidade. E aí então que todas as vezes em que estudamos a vida de Jesus, nós podemos então compreender como que o mestre agia, como que o mestre falava, como que o mestre olhava, quais pensamentos circulavam na mente do mestre. E então com isso, crescermos e aprimorarmos o nosso ponto de vista com base naquele que nos foi dado por Deus, para ser o nosso exemplo, para ser o nosso mestre e o nosso guia, para que então as nossas atitudes sejam de amor, sejam atitudes pacíficas, de generosidade, de perdão, de apoio a todos aqueles que estão à nossa volta, e não de julgamento. Quando julgamos o outro, estamos agindo desonestamente com ele. Porque o nosso papel diante do próximo deve ser, acima de tudo, o de compreender, amar e auxiliar. Compreender, amar e auxiliar. Existe uma passagem belíssima no livro Jesus no Lar, em que Jesus nos conta nesse livro, de maneira muito belíssima, que certa feita,
existia uma pessoa que era uma pessoa exemplar, maravilhosa, era um profeta que naquele império era extremamente querido e amado por todos, devido aos seus esforços de ser um homem generoso, honesto, gentil, que seguia os preceitos cristãos à risca, não só pelas palavras, mas sim através dos mínimos gestos. E então, neste reino, houve um determinado momento em que vários populares entraram em contato com este homem para tentar fazer alguma atitude revolucionária que pudesse depor o rei que estava naquele local. Estavam descontentes com o reinado. Ele não percebia no seu dia a dia nada que pudesse ser de negativo com aquele rei. Mas já que várias pessoas, então, lhe falavam a mesma informação, ele resolveu se dirigir em direção a uma montanha. E nessa montanha ele orou a Deus falando: ó Pai, me auxilie se eu devo ou não apoiar esta revolução para retirar este rei. E então, diante dessa situação, um anjo do Senhor apareceu para ele, perguntou-lhe o que desejava, então lhe propôs: fique 6 meses ao lado deste rei, coma com ele, converse com ele, esteja sempre ao seu lado. E se ao final de 6 meses, você que é um homem justo, amoroso, justo, julgar que este rei realmente deve ser deposto, retorne e converse comigo que eu lhe apoiarei. Então, este homem, este profeta se retirou e conseguiu trabalho em uma das câmaras do rei para ser um dos auxiliares que ele tinha mais próximos. E durante 6 meses ele acompanhou o rei durante 24 horas por dia. No final desse período de 6 meses, então, ele se retirou, foi novamente até ao monte. E então o anjo do Senhor lhe perguntou: então, qual é a sua opinião sobre o rei? E o profeta então disse: eu percebi que dentre todos os servos de todo o império, aquele que mais sofre de todos é o rei. O rei não possui nenhuma amizade sincera. Nem a própria esposa do rei fala a verdade para ele. Os amigos que o rei acha que tem, quando estão afastados dele, falam mal dele. Aqueles que, quando estão com o lado do rei, parecem ser jubilosos, falam coisas para lhe agradar, mas na verdade nenhum deles gosta do rei. O rei, mesmo sem fome, mesmo cansado, tem que ir a todas as festividades porque o seu posto a isso exige. E então ele acaba se alimentando em excesso. O rei não tem nem um minuto de descanso. Então hoje eu vejo que o maior sofredor de todo o império é o rei. E portanto, não tenho como desejar para ele que ele seja deposto. Pois, em meio a tanto turbilhão de sofrimento, não vejo como ele poderia fazer melhor. Então Jesus encerra esta frase e nos diz justamente a mensagem que acabamos de dizer. Quando fores julgar alguém, não julgue. Seja usuário, sim, da compreensão. Seja usuário do serviço em direção ao próximo e do amor. Tenha justamente este papel de compreender as dificuldades que o outro está passando. Tenha você a atitude de auxiliá-lo a melhorar, a se sentir melhor. E este é o seu papel. Não perca tempo julgando o próximo, pois enquanto você está em julgamento, você está perdendo a oportunidade do auxílio edificante. Agradeço a atenção, desejo que o Pai, de infinito amor e misericórdia, esteja com todos vocês, hoje e sempre. Que assim seja.